Olá, olá, meninas! Olá, olá, chicas! E para quem todavia não sabe, meninas em português significa chicas em espanhol. Assim que já sabem, quando eu digo meninas, estou falando com vocês, mis queridas mulheres renascidas em fé. Deus bendiga sua vida, sua casa, sua família e seu dia. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês e que hoje podamos abrir nosso coração para receber aquilo que Deus quer ensinar-nos. Hoje quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Jeremias, capítulo 3, no versículo 11. Um versículo que habla de esperança, restauração e de como Deus pode cambiar completamente uma situação. E quando hablamos de planos, eu quero começar fazendo-lhes uma pergunta. Quem de nós outras nunca hizo planos para sua vida? Desde que somos ninhas, começamos a imaginar como será nosso futuro. Quando somos adolescentes, hacemos planos. Quando somos jovens, sonhamos com nossa profissão, com nossa família, com os lugares que queremos conhecer, com aquilo que queremos conquistar. E quando chegamos à idade adulta, seguimos fazendo planos. Porque nós outras somos assim. Nos gusta imaginar, organizar, projetar e dizer: quando isto suceda, então vou fazer aquilo. Pero há algo que todas nós outras temos em comum. Não todos nossos planos se realizaram. Verdade? Alguns planos simplesmente não sucederão. Outros quedarão em la metade do caminho. Alguns sonhos foram interrompidos por circunstâncias que não estavam bajo nosso controle. E há planos que quizás todavia levamos dentro do coração e pensamos: por que nunca sucedeu? Eu mesma tenho vários planos que nunca se realizaram. E hoje quero contar-lhes um deles. Quando eu era adolescente, tinha um sonho, queria ser modelo. A mim sempre me ha gostado muito a moda. Me encantam as pessoas que sabem vestir-se bem, que tenham elegância, que sabem cambiar os colores, combinar os colores, que sabem cuidar dos detalhes. E em aquela época havia uma revista de moda em Brasil chamada Manequim. E um dia, mientras estava mirando uma dessas revistas, encontrei um anúncio que dizia que estavam selecionando meninas para participar em uma carreira como modelo. Quando vi aquele anúncio, vocês não têm ideia de lo emocionada que me puse. Eu quedei eufórica. Era como se de repente houvesse aparecido delante de mim a oportunidade que estava esperando. Fui correndo a pedir ajuda a uma amiga e ela me ajudou com todo o processo e com toda a paciência, carinho ali. Passaram alguns meses e um dia chegou a minha casa uma carta. Quando abri aquela carta, dizia que eu havia conseguido quedar entre as 10
selecionadas. Imagine-se, eu estava praticamente vendo meu futuro delante de meus olhos. A carta dizia que eu teria que viajar a São Paulo e alojar-me junto com as outras chicas selecionadas. Aí conheceríamos a uma atriz muito famosa e receberíamos orientação de profissionais que nos ensinariam desde o começo até o final como seria a carreira de modelo. E, claro, também falavam do prêmio. Eu estava em choque, porque para mim aquilo era muitíssimo mais que um concurso. Em minha cabeça, aquilo significava que minha vida ia cambiar. Eu queria ser famosa, queria ter dinheiro, queria dar-lhe uma vida melhor a minha mamãe, queria sair daquela cidade do interior onde vivíamos, porque eu não me sentia muito cômoda aí. Eu pensava, agora sim, minha vida vai cambiar. Pero havia uma pessoa que em aquela casa que todavia não havia dado sua opinião. Minha mamãe. Sim, minha mamãe. E quando fui a mostrar-lhe a carta e contar-lhe tudo o que estava a ponto de acontecer em minha vida, esperando que ela se emocionara comigo, não? Minha mamãe simplesmente me disse não. Não, assim mesmo. Não houve reunião familiar, não houve votação, não houve segunda oportunidade, foi simplesmente não. Não. E ela me disse, você não vai. Jamás vou a deixar que você vá a esse lugar, que se quede em um alojamento, que esteja tomando fotografias. Você é uma serva de Deus. E eu pensei, como assim? Como assim? Já acabou minha carreira de modelo antes de começar. Pero depois minha mamãe me contou algo que eu nunca olvidei. Ela me recordou uma promessa que havia hecho delante de Deus. Quando eu nasci, durante o parto, houve uma situação muito delicada e o médico disse que teria que salvar a uma ou a outra. E minha mamãe, em meio de aquela situação, hizo uma promessa a Deus. Deus, se tu salvas a minha hija e me salvas, se tu salvas a minha hija e me salvas a mim, nós outras serviremos ao Senhor até o último aliento de nossa vida. Aquela foi uma das primeiras experiências que minha mamãe teve com Deus. E muitos anos depois, quando ela viu aquela carta e entendeu o que podia suceder comigo, ela recordou aquela promessa. Minha mamãe teve ali um discernimento. Por isso me disse, você é uma serva de Deus. Agora, eu quero ser muito sincera com vocês. Em aquele momento, eu não entendi nada disso. Eu estava enojadíssima. Eu mirava minha mamãe e pensava, mamãe, tu estás acabando com meu futuro. E até lhe digo, quando tenha a idade suficiente, vou volver a intentá-lo. Porque em aquela época eu era menor de idade e minha mamãe era uma verdadeira sargentona. Sim, minha mamãe era uma verdadeira sargentona. Pero hoje, muitos anos depois, pude mirar aquela história de uma maneira completamente diferente. Porque o que eu pensava que era uma porta
que se havia cerrado delante de mim, quizás era simplesmente Deus redirecionando meu caminho. E aqui é onde quero chegar com vocês. Porque muitas vezes nós outras choramos por los planos que não se realizaram. Nos frustramos por las portas que se cerraram. Nos perguntamos por que Deus não permitiu, por que não sucedeu, por que aquela oportunidade se foi, por que minha vida não seguiu o caminho que eu havia imaginado. Pero, mulheres, necessitamos aprender algo. Não tudo o que desejamos é necessariamente o que Deus tem preparado para nós outras. E isso não significa que nossos sonhos sejam malos. Não significa que não podamos ter projetos. Não significa que Deus esteja em contra de nossos desejos. Significa que existe algo muito mais grande, a vontade e os propósitos de Deus. Há momentos em los que nós outras estamos chorando porque uma porta se cerrou, mientras Deus está dizendo: hija, tu não estás vendo. Tu não estás vendo o que eu estou vendo. Nós outras vemos a porta, Deus vê o caminho. Nós outras vemos ele não, Deus vê ele para quê. Nós outras vemos uma oportunidade perdida. Deus pode estar vendo uma vida que necessita ser protegida de algo que todavia não conseguimos discernir. E por isso, quando nossos planos não saem como esperávamos, não podemos concluir imediatamente que Deus nos abandonou. Às vezes Deus está simplesmente redirecionando-nos. Quizás aquele sonho que não se realizou não era o final de nossa história. Quizás Deus tinha outra história para escrever. E quero dizer algo a você que está escutando esta mensagem. Não permita que um plano que não se realizou lhe haga pensar que sua vida tampouco tem propósito. Um sonho pode morrer, um projeto pode fracassar, uma porta pode cerrar-se, uma oportunidade pode desaparecer, pero o propósito de Deus para nossa vida não depende de uma só oportunidade. Deus sigue sendo Deus quando nossos planos funcionam e também quando nossos planos se frustram. E quizás hoje você está mirando hacia atrás e dizendo: Senhor, eu tinha tantos planos. E Deus pode estar respondendo-lhe: eu também tinha planos para ti. Porque há uma diferença entre nossos planos e os planos de Deus. Nós outras vemos uma parte da história. Deus vê toda a história. Nós outras conhecemos o presente. Deus conhece o final desde o princípio. Por isso, mulheres renascidas em fé, não tenha medo de entregar seus planos a Deus. Diga-lhe: Senhor, estes são meus sonhos, estes são meus desejos, estes são meus projetos. Pero, se algo de isto não vem de Deus, dá-me sabedoria para soltá-lo. E se tu tens algo diferente para mim, dá-me fé para abraçá-lo. Porque algumas vezes pensamos que estamos perdendo algo, quando em realidade
Deus nos está protegendo. E quizás muitos anos depois, você vai mirar hacia atrás e dizer, agora entendo, porque Deus não permitiu aquilo. Eu todavia recordo aquele adolescente que queria ser modelo, que queria viajar, que queria ser famosa, queria ter dinheiro e pensava que aquela era a grande oportunidade de sua vida. Mas Deus tinha outros caminhos. E hoje pode dizer, graças a Deus, por alguns não que recebi, porque não todos os não foram castigos. Alguns foram proteção, alguns foram direção, alguns foram cuidados, alguns foram proteção e alguns foram simplesmente Deus dizendo, hija, confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. E Deus sabe o que está fazendo contigo. Assim que se hoje há um plano que não se realizou em sua vida, não se quede solamente mirando o que perdeu. Pergunta-lhe a Deus, Senhor, o que queres fazer agora com minha vida? Porque mientras você está mirando uma página que terminou, Deus todavia pode estar escrevendo o próximo capítulo. E recorda isto, que um plano não se haya cumprido não significa que o propósito de Deus haya terminado. Porque todavia há caminho, todavia há propósito, todavia há promessas e todavia há coisas que Deus pode fazer em sua vida. Mulher renascida em fé. Respire profundo e entregue novamente seus planos ao Senhor. Porque quando colocamos nossos planos em las manos de Deus, deixamos de viver desesperada por controlar o amanhã e começamos a caminhar por fé. E eu quero que você possa dizer hoje, Senhor, não quero solamente que tu bendigas mis planos. Quero que mis planos estejam alinhados com os tuyos. Porque ao final de tudo, o que Deus tem preparado para nós outras sempre será muito mais seguro que aquilo que nós outras intentamos construir solas. E recorde, quizás aquilo que hoje parece uma interrupção em sua história, amanhã você descobrirá que foi parte da direção de Deus. Não desista, não perca a fé e não deixe de caminhar, porque Deus todavia está escrevendo sua história. E quero terminar com uma palavra que resume tudo que hemos estado hablando hoje. Jeremias 29:11 disse, porque eu sei muito bem os planos que tenho para ustedes, afirma o Senhor, planos de bem-estar e não de calamidade, a fim de dar-lhes um futuro e uma esperança. Que palavra tão poderosa! Mirem lo primeiro que Deus disse, eu sei. Ele sabe. Nós outras não sabemos o que vai passar amanhã. Não sabemos que porta se vai abrir, qual se vai a cerrar, que oportunidade chegará ou que situação tendremos que enfrentar. Pero Deus disse, eu sei. Ele conhece o caminho, Ele conhece o futuro, Ele conhece aquilo que nós outras todavia não podemos ver. E há algo mais que me encanta deste versículo. Deus não disse simplesmente, tenho planos. Ele disse, eu sei muito bem
los planes que tengo para ustedes. Es dizer, Deus não está improvisando com nossa vida. Ele não está perdido tratando de descobrir que fazer com nós outros. Ele tem planos e esses planos são de bem-estar e não de calamidade. São planos de bem, planos que nos podem surpreender, planos que quizás serão completamente diferentes de lo que nós outros havíamos imaginado. Porque algumas vezes nós outras fazemos um plano e pensamos, Senhor, isto é o melhor para mim. Pero Deus, que conhece o futuro, pode dizer, hija, eu tenho algo diferente para ti. E quizás em esse momento não entendemos. Quizás choramos, quizás nos enojamos, quizás perguntamos por que não sucedeu. Pero depois de um tempo podemos mirar hacia atrás e dizer, agora entendo porque Deus não permitiu aquilo. Porque Deus vê o que nós outras não vimos. E aqui há outra coisa hermosa. Deus afirma o que está dizendo. Ele está falando e está afirmando. Estes são os planos que tenho para vocês. E quando Deus habla, Ele não cambia de opinião porque as circunstâncias cambiaram. Os homens podem prometer e depois olvidar-se. Nós outras podemos fazer planos e depois cambiar de direção, como muitas vezes fazemos. Pero Deus permanece fiel. Por isso, mulher renascida em fé, não tenhas medo do futuro. Tu futuro não está em las manos de tus circunstâncias. Tu futuro está em las manos de Deus. E aunque hoje não entendas tudo o que está sucedendo, podes confiar em aquele que já conhece o final da história. Porque ele disse que seus planos são de bem-estar, planos de bem, planos que traem esperança, planos que nos levam a um futuro. E isso significa que nossa história não termina em aquilo que não sucedeu. Tua história continua. O sonho que não se realizou não é o final. A porta que se cerrou não é o final. O projeto que não funcionou não é o final. A oportunidade que perdiste não é o final. Deus todavia tem capítulos que escrever em tu vida. Assim que hoje quero invitar-te a fazer algo. Solta delante de Deus esse plano que todavia estás tentando entender. Solta esta porta que se cerrou. Solta esse por que não sucedeu. E dile ao Senhor, Padre, eu não conosco o futuro, pero tu sim lo conheces. Eu não entendo todos tus caminhos, pero decido confiar em ti. Se mis planos não se realizaram, ajuda-me a crer que tu todavia tienes planos para mim, porque quizás aquilo que tu chamaste pérdida, Deus lo chamou proteção. Quizás aquilo que tu chamaste atraso, Deus lo chamou preparação. Lo chamou. Quizás aquilo que tu chamaste fracasso, Deus lo utilizou para redirecionar-te. E quizás um dia, quando mires hacia atrás, já vas a entender que Deus
estava trabalhando, incluso em aqueles momentos em los que parecia que não estava fazendo nada. Por isso, meninas, não tenham medo de entregar seus planos a Deus. Não tenha medo. Não solamente lhe pidamos a Deus que bendiga nossos planos. Digamos-lhes, Senhor, alinea mis planos com os tuyos, porque eu prefiro viver dentro de los planos de Deus que alcançar todos meus próprios planos e descobrir depois que não era ali onde Ele queria levar-me. Assim que hoje quero deixar esta palavra em seu coração. Deus sabe, Deus tem planos, Deus tem um futuro e Deus tem esperança para ti. Não importa quantos planos não se hayan realizado até hoje, Deus todavia está escrevendo tua história. E se Ele cerrou uma porta, confia. Se Ele permitiu uma espera, confia. Se Ele cambiou tu caminho, confia. Porque todavia podes dizer, eu não sei que vem mañana, pero sei quem tiene mi mañana. E esse é o lugar mais seguro onde podemos estar, em las manos de Deus. Assim que, mis queridas, renascidas em fé, não se olvida de isto. Os planos de Deus para ti não terminaram porque um plano tuyo não funcionou. Levanta tu cabeça, seca tus lágrimas, volve a crer, volve a sonhar com Deus, porque todavia há futuro, todavia há esperança, todavia há propósito e, sobretudo, todavia há um Deus que sabe muito bem os planos que tem para ti. Deus bendiga sua vida, sua casa e sua família. Nos vemos em um próximo mensagem. E não se olvidem, sigam renascido em la fé. Bendiciones. Tchau, tchau. Nos vemos.